E aí, Tchê, tudo certo? Como é que tu tá? Espero que esteja tudo bem. Eu sou o Gilvan e hoje nós vamos falar um pouco sobre variáveis por referência, mais específico sobre strings. Vamos lá. String, então, é uma lista de caracteres Unicode. Ou seja, lembra das variáveis primitivas em que o char é um caractere? Pois bem, a string é uma coleção, uma lista que junta esses caracteres. E eles podem ser criados por meio de uma string literal. E também é imutável, ou seja, permite uma manipulação segura. No momento que cria uma string, você não consegue modificá-la, apenas criar uma nova string. Vamos a mão na massa, que eu acho que vai ficar melhor de explicar para ti como é que funciona. Eu vou criar aqui, então, como sempre, um novo arquivo que eu vou chamar de referência string.java. Vou criar minha classe, como sempre, referência string, e também meu método main. Bacana. Pois bem, aprendemos aqui então que strings é uma lista de caracteres Unicode. Vários pontos aqui em vários vídeos nós fizemos, já montamos uma string utilizando uma lista de caracteres Unicode. Quando a gente vai exibir uma informação na tela utilizando o systemout println, pois bem, isso aqui é uma string. Temos uma string aqui. Vou executar então aqui, só para garantir que nossa classe está criada certinha. Estou lá na pasta onde está meu arquivo, como sempre, tá? E vou executar então. Referência string Java. Perfeito, olá dev. Eu poderia muito bem declarar essa string em forma de variável. Funcionaria da mesma forma como as demais variáveis, em que a gente declara assim, tipo, nome e o valor dela. Olá dev. Então eu posso substituir aqui e vou colocar o nosso olá, ao invés de escrever aí. Vamos executar. É isso aí, era o que a gente precisava. Bom, também comentei que ela é imutável. Por que ela é imutável? Eu não consigo mais alterar o valor de olá. Eu não consigo, por exemplo, no olá, remover o dev sem subscrever todo o seu valor. Ou seja, eu teria que fazer o seguinte. Aqui no olá, subscreveria o valor para olá, por exemplo, e aí sim eu vou imprimir. Olá dev, agora eu tenho olá. Eu também não consigo, por exemplo, remover os caracteres da posição 3 até o final. Para remover os caracteres da string, eu tenho um método que ele se chama substring. Meu método substring, eu vou passar aqui por parâmetro a posição inicial e final que eu quero pegar
aqui e tirar dessa minha string. Então, eu quero tirar a posição 0, a posição 3. Vou dar um ponto e vírgula. Eu vou executar agora. Olha só que interessante. Esse método, como eu comentei, ele tira a posição 0 a posição 3. Tá? Mas por que eu ainda tenho um LaDev? Exatamente pelo fato da string ser imutável. Eu teria que sobrescrever todo o valor da minha variável com a remoção dessa parte. Ou, aliás, pegando só essas posições do 0 ao 3, que aí nós vamos ter aqui olá. Vamos executar de novo. Pois bem, olá dev e olá. Aqui eu dei um exemplo utilizando o substring. Bacana, isso aqui é um método que nós temos disponíveis dentro da string. E a gente tem muitos outros, tá? Eu coloquei aqui nos slides vários deles. Opa, aqui. Desde compare to, cast contains, index of, isempty, length, substring, que eu apresentei agora, enfim, outros mais. Eu vou passar alguns, mas não vou entrar em todos. Inclusive, tem muitos mais, tá? Acessando a documentação aqui, você vai ter acesso a todos os métodos. E aí fica de tema aí para você pesquisar um pouco melhor, clicando no link que nós vamos disponibilizar aí, no próprio vídeo mesmo, na descrição. E aí você pode brincar ali com as strings. Tem muito para aprender com elas. Mas vou passar alguns dos métodos aqui, então, para mostrar para vocês como é que funciona. Eu vou começar com o método equals. Ele é um método bem simples que é utilizado em todos os objects para comparar um ao outro. Então, nós não utilizamos o igual aqui para comparar strings, nós utilizamos o equals. Como é que funciona? Bom, eu vou deixar então, eu vou criar novas strings aqui. String nome. E eu vou botar aqui então fulano. E aqui eu vou apelido e eu vou colocar aqui cicrano. Aí eu vou fazer uma comparação, eu quero saber se as duas são iguais. Eu vou imprimir aqui. Então, são iguais. Mas, e eu vou criar aqui um boolean que vai receber se o nome é equals a apelido. Então, esse método, eu utilizo uma string, aqui uma variável nome, e eu verifico, então, se ele é igual ao apelido. Deixa eu colocar aqui, então, a minha variável. Vou executar esse exemplo. Por óbvio, tem que dar false aqui. Aí eu vou colocar mais um aqui. Ou melhor, vou só mudar esse aqui mesmo, só para a gente testar. Vou mudar aqui, então, para fulano. Vamos testar agora. São iguais, true. Um ponto importante, o equals, ele verifica os caracteres se eles são iguais. Então, isso inclui maiúsculo e minúsculo. Ou seja, vamos lá, vamos fazer esse teste. Fulano equals fulano, false.
Agora tem uma função da string que ignora os caracteres. Eu até coloquei aqui, ó, equals ignore case. Eu vou fazer o mesmo aqui, igual a nome, ponto, equals ignore case, apelido. E eu vou imprimir de novo. Vamos executar aqui. São iguais true. Observem que eu estou fazendo a mesma comparação, só que aqui usei um método que ignora maiúsculas e minúsculas. Então, eles são iguais porque ele não verifica essa diferença aí. Show. Vamos ver um outro método aqui. O contains. Eu vou utilizar esse exemplo do Olá Dev. Como eu comentei, a gente monta uma string usando... A gente declarou essa string aqui, né? Entre aspas duplas. Então eu vou fazer o teste aqui, eu vou passar aqui para boolean. Boolean contains. Ok, é igual. Tô maluco aqui, ó. Boolean contains é igual a nome ponto com nome não, perdão. O olá dev. Então observem, eu não criei uma variável ou não estou utilizando ela, até porque eu subscrevi ela aqui usando só o olá. Mas isso aqui é uma string. Por ser uma string, eu tenho acesso aos métodos dela como se eu tivesse criado aqui. Então eu vou verificar se em olá dev contains dev. Ou melhor, vamos verificar se contains o exclamação. Vamos imprimir aqui, contains. Vamos executar. Contains, exclamação. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste aqui também. Se contains olá. Contains, eu acredito, né? Vamos lá, como eu já declarei a variável aqui, eu só subscrevo o valor. Vamos executar de novo, deixa eu limpar. Contains false. Tá, mas ele não é igual? Ah, na verdade não. Não porque aqui ele possui um acento. E aqui a gente está testando 100. Para ele ser igual, ele tem que ter o acento aqui também. Vamos executar aqui. Pois bem, agora é true. Eu vou deixar sem o acento aqui para vocês se lembrarem como é que é. Vai ter que dar false aqui. Vamos ver um outro método aqui, então. Temos aqui o length. Esse cara aqui, ele vai retornar o tamanho da minha string. Aqui eu vou fazer, então, vou dar um system out ln aqui, como sempre. E eu vou usar esse mesmo olá dev aqui. Só que aqui eu quero mostrar o tamanho que a minha string tem. Tamanho da string. Mas, eu vou botar aqui então, olá dev ponto length. Ok. Como vocês podem ver, eu não criei uma nova variável para utilizar, para colocar dentro do system out. Eu usei a própria string, olá dev, e verifiquei o tamanho dela. Vamos executar aqui. 8 caracteres.
Preciso falar um pouco aqui sobre o isEmpty, que verifica se uma string é vazia. Como assim? Vamos lá, vamos explicar aqui no código. Vou dar um espaço aqui para ficar mais... No Java, quando eu utilizo objetos, por referência, eu consigo criar eles nulos. Vamos lá. String vazia. E eu vou dizer que ela é null. Isso aqui eu estou inicializando uma variável nula. Eu vou imprimir aqui nula e vou chamar aqui a minha vazia. Vamos executar o método aqui. Nula igual a null. Só que uma variável nula é diferente de uma variável vazia. Eu vou tentar chamar o método isEmpty aqui. Esse método verifica se a variável é vazia e vou executar. Pois bem, a gente teve uma exception, um erro aqui, porque ele está dizendo, null pointer exception, que eu não posso invocar o isEmpty de uma string porque ela é nula. Tá, mas quando que a variável é vazia? A variável é vazia quando ela é inicializada com abre e fecha aspas, sem nada dentro. Isso é uma variável vazia, então o nosso isEmpty vai ter que funcionar. Eu vou mudar como vazia. Aí fica mais claro. Vazia é igual a true. Eu tenho dois métodos bem bacanas também, bem legais, que é o toUpperCase, toLowerCase. Esses métodos, eles transformam tudo em maiúsculo ou tudo em minúsculo. Eu vou fazer esse mesmo, o laDev, só que em vez de usar o length, eu vou usar o toUpperCase, e eu vou até renomear aqui para maiúsculas. E também eu vou colocar aqui minúsculas. Caramba, copiei demais. Minúsculas. To lowercase. Vamos executar isso aqui então. Observem. Eu tinha o laDev apenas com O maiúsculo e agora toUpperCase, tudo maiúsculo, toLowerCase, todas minúsculas. Bem, pessoal, por hoje era isso. Espero que tenham gostado. Peguem o restante dos métodos, acessem o link da documentação que está aqui na descrição do vídeo e façam testes, brinquem, joguem ali no código que é muito bacana. Nos próximos cursos nós vamos disponibilizar alguns exercícios que vão ajudar então no desenvolvimento pessoal de cada um aí no ramo de programação. Até mais, pessoal. Até a próxima. Fiquem bem.